Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando para o vídeo de prévia deste Atlético de Madrid e Barcelona, jogo que vai definir um dos semifinalistas da Liga dos Campeões. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo, comentários, sempre bem-vindos por aqui. E bora falar sobre esse jogo. Um jogo que vai ter um estádio metropolitano lotado. Talvez o Atlético bata a melhor entrada da história desse estádio na Liga dos Campeões. A melhor entrada é de 2023 ou 2024, agora não me lembro, mais de 70 mil pessoas, mas o Atlético ampliou o estádio não faz muito tempo e agora a gente tem possibilidade de mais. Então deve ser o recorde de público aqui do estádio metropolitano, esse Atlético de Madrid e Barcelona, jogo enorme que a gente vai ter que a gente tem uma expectativa grandíssima, né? Porque já vimos grandes jogos entre essas duas equipes. Nessa temporada, Barcelona e Atlético de Madrid já se enfrentaram em 5 ocasiões e quase todos foram jogos que a gente teve muita história para contar. Então vai ser mais um duelo desses e é um duelo importantíssimo para as duas equipes, porque, como eu disse, vale vaga nas semifinais da Champions. No lado dos mandantes, é um Atlético que chega com uma vantagem nunca antes vista por Diego Pablo Simeone em uma eliminatória de Champions contra o Barcelona. Lembrando que o Atlético enfrentou na sua história, e as duas vezes com o Simeone, o Barcelona nas quartas de final da Champions em 2014 e em 2016. E nos dois cenários, o Atlético veio em um com um empate e em outro com uma derrota para definir a eliminatória em casa, naquele então, no estádio Vicente Calderón. Em ambos os casos, o Atlético conseguiu eliminar o Barcelona. O ponto que é a primeira vez que o Atlético vem com 2 gols de vantagem conquistados fora de casa. Ou seja, o Atlético não precisa buscar um resultado contra o Barcelona e sim manter o resultado contra o Barcelona. Dentro desse conceito, eu tenho muita curiosidade em ver qual vai ser a postura do Atlético de Madrid que vem com essa vantagem e com algumas outras vantagens históricas, né? A gente tem, por exemplo, o fato de que o Simeone nunca perdeu um jogo de eliminatória de Champions jogando em casa, ou seja, ou aqui no Metropolitano ou no Vicente Calderón. Esse recorte são 20 eliminatórias, 14 vitórias para o Atlético e 6 empates. E olha que o Atlético enfrentou time grande dentro desse recorte aí. O próprio Barcelona, Real Madrid, Manchester City, clubes grandes da Europa. E o Atlético nunca perdeu em casa em um jogo de eliminatória com o Simeone. Tanto é que, não só com o Simeone, mas o time não perde um jogo de eliminatória de Champions desde 1997, quando perdeu um jogo para o Ajax, naquele então. O Cholo ainda era jogador naquela época. O ponto é que o Atlético com o Simeone é o momento que o Atlético tem mais sequência na Liga dos Campeões, né? Então acaba sendo realmente um ponto curioso esse fato do Simeone nunca ter perdido um jogo de eliminatória de Champions jogando em casa. Além da vantagem e desse histórico do Simeone, tem um Atlético de Madrid que, em 60 jogos, neste estádio aqui no Metropolitano em Champions, só um resultado classificaria o Barcelona. Nos outros todos, o Atlético classificaria. Por quê? Porque o Atlético é um time que se faz muito forte em casa. Já era assim no Vicente Calderón e o Metropolitano tem ganhado essa forma de Vicente Calderón nos últimos tempos, né? Nessa temporada, por exemplo, a gente tem 2 Atléticos de Madrid completamente diferentes em casa e fora de casa. É um dos piores Atléticos do Cholo jogando fora de casa, onde a porcentagem de vitórias é baixíssima, na casa dos 30% ou até menos se a gente fizer recortes de competição. Já um Atlético de Madrid que é o segundo melhor desses mais de 14 anos do Simeone no comando, jogando em casa em questão de aproveitamento de vitórias. Mais de 80%, quase 84% se a gente pegar toda a temporada de jogos que o Atlético joga no Metropolitano e vence. São todos esses fatores, mais o fator que, quando o Atlético enfrentou o Barcelona em eliminatória nessa temporada na Copa do Rei, fez 4-0 aqui no Metropolitano. Então é um Atlético que em casa é muito forte, tem uma média de
de mais de 2,5 gol por jogo, sofre menos de 1 gol por partida. Se a gente vai olhar o Atlético fora de casa, é um drama total. É um time que sofre 2 gols por jogo fora de casa, que não consegue marcar um pouquinho mais de 1,5. Então é um Atlético muito diferente nos dois cenários. Todos esses fatores fazem com que o Atlético se coloque numa posição na qual ele não está acostumado, que é ter vantagem numa eliminatória, assim, do ponto de vista estatístico e do ponto de vista do resultado. Vem de Barcelona com um resultado de 2 gols de vantagem. Então, tenho curiosidade para ver como é que o Atlético vai viver dentro de um cenário no qual o time não está acostumado e no qual o seu treinador tem dificuldade de viver nesse lugar do favoritismo. Não é que o Atlético seja favorito contra o Barça, porque o Barcelona é um time que já provou mais de uma vez que é capaz de virar os jogos, de marcar muitos gols. Mas o Atlético chega com uma vantagem que nunca teve. Então, eu estou realmente muito curiosa para ver a postura de um Atlético de Madrid que nessa temporada passou por uma curva de crescimento e uma curva de crescimento de um Simeone que entendeu que esse Atlético não sabe ser tão defensivo como os Atléticos lá de trás, de um Atlético que melhorou muito ofensivamente e que de cara a duelos contra o Barcelona está conseguindo ler melhor as partidas. O jogo de ida teve tudo que é polêmica, tudo que é coisa, mas a verdade é que o Atlético conseguiu ler melhor o Barcelona dentro do jogo e que levou o Atlético a ter essa vantagem de 2 gols. Olhando para escalações, a grande dúvida no Atlético é o gol. Será que o Simeone vai colocar o Oblak, que não joga há mais ou menos um mês? Ou ele vai manter o Musso, que tem ido muito bem, que fez muitas defesas no jogo de ida e que tem realmente se destacado com o Atlético de Madrid? Será que ele vai manter o Musso ou será que ele vai com o Oblak, que é um goleiro histórico e que já fez muito pela camisa do Atlético? Essa é a grande dúvida. No demais, deve ser o Atlético muito parecido com o que a gente viu lá no Camp Nou. A única alteração do time titular deve ser a saída do Ranco, que está lesionado, para a entrada do Lenglet. Então deve ser um Atlético que com o Oblak ou Musso. Molina na direita, que sofreu demais contra o Rashford. Vamos ver ali, pode ter um dos pontos do jogo. Lenormand e Lenglet na zaga, com o Ruggeri do lado esquerdo, que de novo vai ter o Lamine Yamal na frente dele. Inclusive o Lamine falou na entrevista coletiva e disse: tomara que o Simeone me bote um marcador para eu ter um 1 contra 1, mas não deve ser só um jogador que deve ser encarregado de marcar o Lamine. O Simeone deve colocar mais jogadores ali na cola do Lamine, como foi no jogo de ida. O Koke ajuda por ali, o Llorente, que vai jogar no meio de campo, ajuda por ali, o próprio Lookman, o próprio Juliano, quando tem que inverter de lado, vem ajudar também. Então é um Atlético que vai olhar muito para o Lamine, que é um jogador com capacidade de definir jogos muito grande e que está sendo o protagonista do Barça nessa ausência do Rafinha. Então a gente deve ter Lookman, Juliano na direita, Lookman na esquerda, a dupla de volantes Koke e Llorente, e lá na frente Griezmann e Julián Álvares. O Julián Álvares está sendo o grande protagonista do Atlético de Madrid nessa Liga dos Campeões. São 9 gols, ele se tornou o jogador com mais gols em uma única edição da Champions com o Atlético. É um jogador que está sendo extremamente decisivo para o Atlético de Madrid. São 7 participações em gols, 5 gols e 2 assistências em 5 jogos de mata-mata. Fez aquele golaço de falta no Camp Nou e é o jogador chamado a ser de novo o protagonista no ataque do Atlético de Madrid. Um Atlético que vai ter diante de si um time, como eu disse, já com muita capacidade de viradas, né? O Barcelona do Flick é um time que já se mostrou com capacidade de virar jogos. Agora, de virar eliminatórias ainda não, porque não precisou até agora, né? Então é o grande desafio do Barcelona do Hansi Flick virar uma eliminatória. É um Barça que tem uma ausência importantíssima do Rafinha, que é um cara que é meio que o sinônimo dessas viradas nos jogos do Barcelona, né? E que o Lamine, por mais que ele seja muito jovem, é o cara que vai assumir esse protagonismo e essa liderança técnica dentro de campo. Tanto é que ele foi o escolhido pelo Barcelona para falar na prévia do jogo. E um Barça que deve ter alterações no meio de campo. O Arthur Quesada até comentava que existe a possibilidade da entrada do Gavi no time titular, ele que se recuperou de mais uma lesão e pode jogar por ali. É uma grande dúvida do Barça quem vai ser o centroavante, né? O Lamine vai jogar de um lado, o Rashford vai jogar de outro. Vamos ver se ele vai com o Lewandowski ou se ele vai colocar o Dani Olmo de falso 9 ou se ele vai botar o próprio Ferran.
Vamos ver o que é que o Hansi Flick vai fazer por ali. A verdade é que, como eu disse, a gente já viu grandes duelos entre Atlético de Madrid e Barcelona, dois times que se conhecem muito bem, que têm jogadores com capacidade de assumir protagonismo dentro do jogo. O Atlético de Madrid já não é aquele time defensivo, é um time que é uma das piores defesas, se não a pior defesa dessa Champions. E tem um dos melhores ataques dessa Liga dos Campeões, então é um time que sofre gols, mas que tem uma capacidade ofensiva muito maior do que os Atléticos de antigamente e que, com o Barça jogando com a defesa adiantada, vai tentar de novo explorar os contra-ataques, que é, no final das contas, essa característica que esse Atlético tem de melhor quando joga com essa escalação que eu dei. E um Barcelona que tem um grandíssimo protagonista que vai tentar uma remontada, uma virada histórica, que é o Lamine Yamal. Então a expectativa por aqui é de um grande jogo. Como eu disse, o Atlético tem muitos pontos de vantagem nessa eliminatória, mas isso não quer dizer nada. São 90 minutos, é um jogo diferente, com contextos diferentes, com coisas que podem acontecer de forma diferente na partida. E vamos ver o que é que vai sair aqui do Estádio Metropolitano. Quem será o semifinalista da Liga dos Campeões que a gente vai conhecer nessa terça-feira. Esse jogo você acompanha com a gente na TNT e na HBO Max, e a gente fez também uma entrevista exclusiva com o Coque, o capitão do Atlético de Madrid, na prévia desse jogo, que já vai estar nas redes sociais da TNT, que falou bastante do Lamine Yamal, inclusive um Coque que está no finalzinho do seu contrato, ele renova meio que ano a ano com o Atlético, é um cara com 17 anos no time profissional do Atlético de Madrid, com toda a sua trajetória no Atlético de Madrid, daquelas coisas raras da gente ver no futebol de hoje, né? 731 jogos o Coque vai fazer amanhã com o Atlético de Madrid. É difícil a gente encontrar esse tipo de jogador com tanto tempo em um clube, nos times de elite, né, do futebol mundial. O Coque é um deles. E aí ele até falou, a Champions é um sonho para o Atlético, é uma obsessão, o Atlético nunca conquistou uma Liga dos Campeões. O Simeone tem poupado o time, tanto é que tem nos últimos 5 jogos uma vitória, que é justamente o jogo contra o Barça. Em La Liga só está perdendo os jogos porque o Atlético está botando o time C, o time D. Os titulares não estão jogando, não jogaram no fim de semana. O Simeone está focadíssimo em Copas e essa semana é uma semana importante para o Atlético, que começa com essa eliminatória na terça-feira e termina com a final da Copa do Rei no sábado. Então é um Atlético totalmente focado nas Copas e que tem aí toda essa vantagem na Liga dos Campeões e agora vai ter que fazer valer essa vantagem, né? Para quem vem aqui no vídeo dizer que eu falei pouco do Barça, como vocês sabem, eu falo mais dos times de Madrid, que são os que eu acompanho. Inclusive, já dica para vocês, lá no perfil do Arthur Quesada no YouTube, aqui vocês encontram o vídeo do Barcelona, então as mais informações detalhadas do Barça lá no vídeo do Quesada. E é isso, gente, terça-feira de Champions, de jogo grande, a gente vai estar por aqui para poder tentar contar para vocês tudo que acontecer aqui no Estádio Metropolitano. Um beijo para todo mundo, uma ótima segunda e uma ótima terça-feira e nos vemos depois desse jogo. Um beijo para vocês.